Quedas são eventos muito frequentes em idosos. Entre aqueles com mais de 65 anos, cerca de um terço apresenta ao menos uma queda por ano. Já entre os mais idosos, com idade acima de 80 anos, mais da metade cai anualmente. Mas além de serem frequentes, por que será que devemos nos preocupar tanto com quedas em idosos? Quedas representam a principal causa de morte acidental nos idosos. Além disso, 95% das fraturas de quadril resultam de quedas. Uma em cada 10 quedas resulta em alguma lesão grave, como um traumatismo craniano. Quedas podem ser o gatilho inicial que desencadeia uma cascata de eventos, como hospitalizações, imobilização no leito, infecções, tromboses e até mesmo morte. Após uma queda, o idoso pode ficar mais dependente, mais deprimido, mais inseguro. E por falar em segurança, o idoso, após cair, pode desenvolver a chamada pitofobia, que é o medo excessivo de vir a cair novamente. E isso pode desencadear naquilo que chamamos de ciclo vicioso da queda. E o que seria isso? Bom, o idoso cai, fica com medo de cair novamente, passa então a restringir suas atividades, ficar mais parado, e isso acaba reduzindo sua força e massa muscular e o seu equilíbrio. E essa redução, por sua vez, aumenta a chance do idoso cair novamente. E o que pode aumentar o risco do idoso cair? Sem dúvida, o maior fator de risco para a queda é já ter caído alguma vez. Para se ter uma ideia, o idoso que cai tem 60 a 70% de chance de voltar a cair no ano subsequente. E o que mais aumenta a chance de quedas? Idade muito avançada, problemas na visão como catarata, sedentarismo, o uso de várias medicações ao mesmo tempo, a chamada polifarmácia, em especial medicações sedativas, como aquelas utilizadas, por exemplo, para a insônia. Além disso, problemas neurológicos como a doença de Parkinson ou o AVC e doenças articulares como a artrose. Outros fatores importantes que levam a quedas são o uso de calçados inapropriados, como as sandálias japonesas, e os perigos na casa do idoso, como a presença de tapetes em casa, os pisos escorregadios, escadas, falta de barras de apoio no banheiro ou corrimão nos corredores e, além disso, iluminação inadequada. Então, se você é profissional de saúde, o que é que você deve atentar ao avaliar um idoso com quedas? Em primeiro lugar, sempre questione se houve alguma queda no último ano e se o idoso tem apresentado medo de cair ou mesmo desequilíbrio. Além disso, avalie sempre a visão do idoso. Examine os pés para avaliar deformidades, avalie o equilíbrio, teste a sensibilidade e a propriocepção, avalie força muscular. Isso pode ser feito através do dinamômetro para avaliar força de pressão palmar ou simplesmente realizar o teste do levantar e sentar, que é você pedir ao paciente que com os braços cruzados se levante e se sente 5 vezes. Se demandar mais do que 15 segundos para isso, há indício de fraqueza nos músculos da coxa. Um teste útil é o Timed Up and Go. Nesse teste, você deve cronometrar o tempo que o idoso demanda para se levantar da cadeira, andar 3 metros, virar e voltar a se sentar na cadeira. Se o tempo for acima de 20 segundos, há um risco muito elevado desse idoso vir a cair muito em breve. E o que podemos fazer para evitar queda nos idosos? Algumas medidas extremamente importantes são praticar atividade física de forma regular, com ênfase nos exercícios que aumentam a força muscular, como o pilates ou a musculação, e os exercícios que melhoram o equilíbrio, como o tai chi, por exemplo. Além disso, deve ser feita uma revisão das medicações que o idoso usa para checar a possibilidade de suspender alguma dessas medicações, especialmente aquelas que causam sonolência. Deve ser feita também uma avaliação oftalmológica anualmente para correção
de eventuais déficits na visão. E, não menos importante, devem ser eliminados os riscos no ambiente do idoso, como, por exemplo, a eliminação de tapete e a correção de uma iluminação inadequada, a colocação de barras de apoio no banheiro e corrimão nos corredores e o ajuste da altura dos vasos sanitários. Vale lembrar ainda também que naqueles idosos com risco elevado de quedas, pode ser útil o uso de dispositivos de auxílio à marcha, como as bengalas e andadores. Mas vale lembrar que o uso adequado desses dispositivos deve ser orientado e treinado por profissionais habilitados, como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Ok, pessoal? Então, essa era a dica que eu gostaria de dar nesse vídeo sobre quedas em idosos. Espero que gostem, curtam e compartilhem. Um forte abraço!